Olá amigos, bem-vindos ao canal, um excelente domingo e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado, lembrando que nós temos a colaboração de São Pedro, Porto Ferreira. Estamos caminhando para a nossa aula de número 97. O tema de hoje é a relação Júpiter, Mercúrio e Netuno. Portanto, planetas ligados ao pensamento, ao raciocínio e à linguagem. Processos de comunicação entre humanos e a natureza, com os semelhantes e com o mundo sobrenatural. Anjos, deuses, demônios e etc. Então, esses planetas mencionados, eles nos conectam nesses planos. Como eu me posiciono frente, por exemplo, à ecologia do meu planeta? Como eu me relaciono com o meu próximo? Com aquilo que se assemelha mais à minha condição humana? E, finalmente, meu lado mais espiritual e religioso. A minha fé num mundo do além, no mundo superior, no mundo platônico, transcendente. Semiótica. Essa palavra dizem que foi cunhada recentemente. Mas isso não importa. Vamos tentar entender porque ela é muito importante na era da comunicação que nós vivemos. O que significa semiótica? É a ciência das formas de representação. Como eu represento uma ideia, um objeto, uma divindade, um planeta através da astrologia, um signo ou hierarquias zodiacais. Estuda a expressão e o significado dos signos em seus múltiplos aspectos. Surgiu signo. Vamos ver o que significa, o que se entende por signo dentro da semiótica. Signo. Nós falamos em signo de Áries, signo de Touro, mas a palavra signo, o que significa? É uma representação gráfica carregada de significações. Então eu olho para um signo, se aquela imagem tem algum respaldo na minha memória, essas significações imediatamente vêm à tona, que encerra características relevantes do que está sendo significado. Então, o signo, ele é um ponto de ligação, é uma interface entre as minhas representações subjetivas e a coisa que ele está representando. Então, vamos para a astrologia. Aqui está a representação gráfica, portanto, isto é um signo, referente a uma hierarquia que nós chamamos de Áries. Quando eu vejo este símbolo, se eu estudo astrologia, ele pode me remeter à própria imagem do cordeiro, porque há uma semelhança entre a representação gráfica e a entidade representada. Então, nessa grafia, evidencia-se, por exemplo, os chifres do carneiro. Mas, além disso, quem estuda astrologia sabe que essa descida representa uma intensidade, um movimento abrupto, uma descida brutal do espírito na matéria, a própria encarnação. E nós poderíamos ficar falando aqui horas e horas de tudo que, eventualmente, esse sinal gráfico pode representar, ou esse signo pode representar. A grafia, então, voltamos à ideia de signo. É a grafia ou imagem de um signo. Evoca correspondências com objetos ou entes reais ou mesmo imaginários. Um signo, essa grafia, ela não precisa necessariamente se relacionar com um objeto concreto do meu mundo objetivo. Pode representar uma fantasia, uma fábula, uma hierarquia celeste, uma onda de vida e assim por diante.
Palavras. Por que nós estamos ressaltando a semiótica até chegar em palavra? Porque nós estamos perdendo a capacidade de utilizar corretamente as palavras. E isso não deve acontecer para quem tem ambições espirituais. Perder o contato com o espírito das palavras é a morte do pensamento. Vou repetir. Perder o sentido, o significado profundo das palavras significa a morte do pensamento. As palavras são signos, também, que designam ou representam coisas concretas ou abstratas da vasta cultura humana. A partir do momento que o ser humano saiu da gruta, saiu da selvageria e começou a inventar a escrita, a fala, a linguagem e ferramentas, naturalmente surgiram as palavras. Urrar, balbuciar já não era suficiente para estabelecer uma comunicação. Na medida, então, que a civilização se expande, que a cultura aumenta, também se torna mais complexo o idioma, o mundo da arte, o folclore, a ciência, a religião, a filosofia e assim por diante. Toda atividade humana que envolve a necessidade de comunicar necessita de símbolos, signos, palavras. Linguagem. Percebam que esses conceitos estão todos interrelacionados, mas é importante formar um panorama, um plano mental onde tudo se encaixe. Isso ajuda a pensar. A linguagem é um conjunto de signos que ativa os órgãos de percepção. Olha que importante isso, pessoal. A linguagem não é uma coisa apenas que uma dança, a música, a língua, a linguagem corporal, a linguagem não verbal. Não. É um conjunto de signos, que ativa os órgãos de percepção, ativa a minha sensibilidade para viabilizar a comunicação. E a interlocução, a locução entre pessoas, entre grupos, que envolve os emissores e os receptores da mensagem. Então a linguagem é fundamental num mundo onde a comunicação é poderosa, que é o nosso mundo. Semântica. Outro conceito da semiótica, dentro da semiótica, é extremamente importante. A semântica é a correlação que os signos têm entre si e com os objetos a que se referem. Estuda o conjunto de significados de cada vocábulo ou léxico da língua, integrante de toda a língua de uma nação, de um grupo, de um dialeto, não importa. É isso que faz essa ciência. Correlação dos signos. Campo semântico. Nós estamos entrando já num âmbito mais complexo e importante para nós que estudamos astrologia. Quando eu estou pensando no zodíaco, eu estou pensando num campo semântico. O que é o campo semântico? É a importância decisiva do contexto na atribuição de significados. Então, esse é um cuidado que todo pensador tem, de avaliar como a pessoa que ouve o que eu estou emitindo vai compreender o que eu estou dizendo, dependendo do ambiente em que ela esteja, da cultura que ela pertence. Porque eu posso utilizar uma palavra que para mim significa coisas bem claras e contornadas, e para a pessoa pode ter conotações muito distintas e até contrárias. Então eu falhei no meu objetivo, que era comunicar-me com a pessoa. Então, levar em conta sempre o contexto.
Isso significa campo semântico. Eu não posso obrigar ninguém a atribuir significações a uma determinada palavra ou ideia da minha subjetividade. Porque o universo subjetivo do outro pode ser muito diferente do meu, e geralmente é. Principalmente pessoas de contextos diferentes, de culturas diferentes. O campo semântico comporta a amplitude, olha que bonito, de sentidos, olha a astrologia, que uma única palavra, Marte, apresenta quando inserida em contextos particulares. Marte em Áries é um contexto particular. Marte em Touro é outro contexto particular. Marte em Áries para um aborígene. Marte em Áries para um filósofo. Marte em Áries para um guerreiro. Significam coisas muito diferentes. Quando inserida em contextos particulares, regionais e diversificados. Exemplo, o que significa vida na biologia e o que significa a palavra vida na religião. Nossa, tem pouca coisa em comum. Rituais religiosos, olha que legal, podem perder totalmente o poder inerente a eles quando são oficiados fora de contexto, ou seja, fora do templo destinado para tal cerimônia. Mesmo uma oração, quando eu estou rezando, há uma diferença em eu proferir essa oração em casa, na rua, onde eu trabalho, ou num templo propício a esse tipo de atividade, criado para isso. Então, uma missa numa igreja tem um efeito completamente diferente do que uma missa ao ar livre. Outro exemplo, o verbo forjar pode designar ideias opostas. Forjar significa dissimular, mentir ou fabricar. Olha que diferença, o mesmo verbo. Outro conceito importantíssimo na semiótica, polissemia. A gente pode imaginar que é uma semeadura de grandes proporções. É a multiplicidade de sentidos e significados derivados de um determinado signo. Vamos voltar à astrologia. Eu falo escorpião para uma pessoa que não sabe nada de astrologia. Ela provavelmente vai imaginar o bichinho. Eu falo escorpião para um fanático de astrologia. Ele já fica excitado e começa a falar um monte de coisa do signo. Olha a diferença. A mesma palavra. Símbolo. A fina flor do que nós estamos conversando hoje. Símbolon ou símbolem significa convergência num ponto. E raios de incidência dentro de um signo, de uma imagem. Os símbolos revelam e desvelam conteúdos arquetípicos recobertos por véus. Então, quando eu olho a cruz da religião cristã, se eu sou uma pessoa inculta, eu posso só imaginar que são dois paus se cruzando, duas madeiras entrecruzadas. Se eu sou um místico, a hora que eu vejo essa cruz, esse símbolo, eu sou tomado por um êxtase e sou capaz de cair de joelhos e chorar. O mesmo símbolo.
Os símbolos elevam a consciência acima da realidade fria, retalhada que nós vivemos e sórdida, pesada, recalcitrante. Mitos e arquétipos fazem parte do universo simbólico. Enquanto a linguagem cotidiana fala dos afazeres da vida ordinária, você pôs a roupa para lavar? Pôs gasolina no carro? Foi no banco pegar dinheiro? Essa é a linguagem da vida ordinária. Você está bem? Dormiu bem? Está feliz? Os mitos encarregam-se de eventos extraordinários. Aquilo que sai do comum. Por isso que eleva, sai da vulgaridade cotidiana, que tem uma tendência a se cristalizar numa repetição eterna. Como você tem que fazer todo dia, aquilo se transforma naturalmente em algo mecânico e sem vida. O símbolo, o mito, o arquétipo, ele tem o papel de devolver vida àquilo que estava eventualmente morrendo. Mitos, símbolos e arquétipos podem nos salvar da atual idade das trevas. Nós temos comentado várias vezes com vocês que nós estamos num período tenebroso de ignorância espiritual, de desconsideração pelo próximo, de desumanização, entorpecimento da alma, narcotização da linguagem, emborrecimento e assim por diante. Se não fizermos nada, seremos arrastados. O mergulho na mitologia, na astrologia, na simbólica, ajuda a elevar-se acima desse mar escuro, dessa tempestade de lixo que invadiu a Terra. Façanhas e tragédias é o tema normal, natural dos mitos. Os mitos combinam crenças, superstições, alegorias e realidades sobrenaturais, onde superlativos atos, ou seja, coisas que não vemos no cotidiano, algo extraordinário, surpreendente, fantástico, maravilhoso acontece. São atos heróicos ou divinos e que tangenciam a vida humana. É como se fosse um sonho do que gostaríamos de ser um dia. Ter aquela coragem, aquela força, aquele impulso vital, aquela capacidade de levar adiante uma missão impossível. Características de um herói. Ou de um Deus. Os mitos descrevem histórias fantásticas que transcorrem entre, isso é importante, um início e um fim. Por exemplo, para o cristão, qual é o maior livro de mitologia que existe? A Bíblia. Como é que começa a Bíblia? No Gênesis, o início. Como termina a Bíblia? Apocalipse, o fim. E entre o início e o fim, uma sucessão de tragédias e milagres, façanhas. É um conjunto. Esse conjunto de narrativas dizem respeito à nossa vida espiritual, à evolução da nossa alma. Não são contos de fada. Mesmo os contos de fada dizem respeito a nós. Início e fim dos tempos. Então, por exemplo, a teogonia, a cosmogênese, as profecias, soteriologia, que, como vocês sabem, é a encarnação de um Salvador. Então, quando a humanidade
está numa crise de decadência, aparecem os salvadores ou avatares para resgatar a humanidade das trevas. A luz entra, penetra nas trevas, e as trevas não suportam a luz e se dissipam. Escatologia, que é a constatação de eventos que estão na antessala de um apocalipse, catástrofes climáticas, catástrofes de guerras e assim por diante. Por exemplo, o livro conhecido do Nostradamus é um livro de escatologia. Os mitos resgatam recordações submersas nas camadas mais profundas do subconsciente humano. Ele vai lá, pesca aquilo que estava numa região abissal. Então, do ponto de vista astrológico, Júpiter e Netuno ficam exaltados em Câncer. Em breve, Júpiter ingressará em Câncer. É um período fabuloso para o estudo da psicologia, da psicanálise, da mitologia. Todo estudo que se refere à alma humana. A hora que Júpiter entrar em Câncer, vai ser maravilhoso, oportuno para investir nesse tipo de estudo. Netuno vai demorar bastante para entrar no signo de Câncer. Provavelmente não estaremos encarnados, com a exceção da minha pessoa, que já sou imortal. Então, no mandala astrológico, nós aqui temos Câncer, um signo que fica na parte inferior do zodíaco, e Netuno e Júpiter ficam exaltados em Câncer. Então, essa posição favorece o estudo dos tesouros submersos. O que nós somos lá nas profundezas. Resgatar o histórico da nossa evolução. A nossa biografia espiritual. Um inventário das nossas raízes. A influência arquetípica dos planetas afeta toda a humanidade, sem exceção. O que muda é a forma como o indivíduo é afetado. Vocês querem fazer alguma pergunta ou conversar com os nossos amigos telespectadores? Alguém quer falar alguma coisa? Cris, você quer vir aqui ou vai falar daí? Daqui mesmo. Eu só acho que seria legal você explicar que é uma aula bem diferenciada das demais, né? Começou a falar em astrologia mais para o final. O que te motivou a falar sobre a semiótica, a linguagem? Seria alguma questão relativa aos trânsitos que enfrentaremos nesse ano que se inicia? O que te motivou a fazer uma aula diferente dessa? É que em breve Urano entrará no signo de Gêmeos. Então, o poder da linguagem, o alcance da linguagem será muito multiplicado. Assim como o grande poder da lavagem cerebral coletiva com a globalização. Então, a entrada de Urano em Gêmeos vai, de certa forma, transformar a maior parte dos seres humanos em robozinhos. É como se todo mundo tivesse um chip implantado no cérebro. Haverá vamos dizer, um encolhimento da capacidade de raciocínio individual em função de uma explosão e uma expansão inimaginável do poder de sedução dos símbolos, dos logotipos, das mídias. Toda a informação que vai chegar até você, ela vai chegar mais poderosa e com muito maior capacidade de subverter a tua individualidade, exercer domínio
sobre, inclusive, a sua forma de pensar. Você acha que, no caso, os estudos dessa semiótica, das linguagens, dos mitos, seriam uma forma de expandir a consciência e até se proteger de ser invadido por esses símbolos, por essa questão uraniana em Gêmeos? Vale a pena conhecer um pouco do trabalho de Charles Sanders Peirce, porque ele tem todo o trabalho dele está hoje a serviço dos meios de comunicação, no que diz respeito principalmente à capacidade de invadir a tua alma através da comunicação. Isso é utilizado muito na propaganda. E muito antes de Peirce, Goebbels, no nazismo, utilizou a semiótica, a linguagem, para formatar a ideologia de um povo e fazer que um povo inteiro acreditasse que é o povo escolhido, né? E que, por ser escolhido, teria que eliminar todos os povos que tivessem menos valor que eles. Então, nessa época, toda a Alemanha foi cooptada por uma ideologia que utilizou mitos germânicos, marchas, música, inclusive Richard Wagner, Beethoven, fez um conjunto de enaltecimento do ego germânico para transformar uma nação inteira numa máquina de guerra. Parece bem perverso, então, o papel das mídias e da propaganda nos dias de hoje, né? Eu acho que o celular hoje é muito pior que o Goebbels. É muito pior que o nazismo. Porque você não nota o quanto você está sendo abduzido por um aparelho que você leva em qualquer lugar junto com você. É como se você levasse com você o seu próprio parasita. Então, quem não tem discernimento para separar, selecionar o que chega até os seus órgãos de percepção, lembra? E a linguagem, a língua, ativam o seu campo perceptivo, impactam a tua alma. E, portanto, semeiam algo lá dentro. Se você deixa entrar qualquer coisa pelos olhos ou pelos ouvidos, você está sendo intoxicado o tempo todo. Então, nós estamos muito descuidados com o que falamos, com o que lemos, com o que assistimos. Por isso que nós recomendamos filmes, livros. Senão, o emburrecimento vai ter uma velocidade muito galopante e irreversível. Aí o ser humano vai se bestializar de tal maneira que não tem mais cura, não tem mais jeito. Voltaremos a um estado selvagem. Principalmente no que tange a relação com o outro. Ok? Então, cada criatura reage e age conforme a qualidade vibratória correspondente ao grau de evolução e consciência. Então, quando eu falo Marte em Áries, eu generalizo, mas cada ser humano em particular que tem Marte em Áries ou atravessa um trânsito de Marte em Áries, vai coletar essa influência com o diapasão correspondente ao seu grau de evolução e consciência. Então, os impactos não são os mesmos em todas as pessoas. Por isso que é complicado você generalizar a astrologia. Cada um deve estudar seu próprio mapa e não pedir que outros fiquem interpretando. Porque o outro vai interpretar com o olhar dele, que pode ser muito diferente das suas condições anímicas. Acaba fazendo mais mal do que bem.
Então, os raios planetários entram em ressonância com as inclinações particulares do ego, de cada indivíduo, positivas e transformadoras, ou negativas e deformadoras. Então, um planeta, de acordo com o grau evolutivo de uma pessoa, faz mal para a saúde ou bem para a saúde, só depende dela. O ajuste tem que ser individual. A culpa nunca é do signo nem do planeta. É do ajuste fino que cada um consegue fazer para receber os raios planetários. Isso tem a ver com linguagem, estudo de mitos, o aprofundamento. E não pensar em signo como uma maneira de se comportar na vida. Ah, você é touro, então você faz isso, 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 aquilo. É muito pobre só pensar dessa maneira. Meditações sobre o universo mítico e simbólico ativam a visão espiritual, que é o que interessa para a Escola Rosa Cruz, desenvolver a visão espiritual, a clarividência. Quando você desenvolve a clarividência, ou o terceiro olho, você consegue ter uma visão muito mais ampla e conjunta das influências cósmicas. Você deixa de ter uma visão meramente setorizada e parcial. Em Aquário, o elemento ar comunica-se com as esferas celestes. Então, do ponto de vista da comunicação da linguagem, os signos de Gêmeos, Libra e Aquário são importantíssimos. Mas o signo de Aquário tem um papel fundamental de fazer um transporte entre a linguagem imanente e a linguagem transcendente para esferas de outras dimensões. Por isso que Aquário é o signo da genialidade, a capacidade de percorrer territórios nunca antes navegados. Criar. Mais alguma pergunta, alguma questão? Tranquilo? Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Um ótimo final de domingo. Vamos continuar o trabalho na aula de número 98, falando ainda sobre linguagem. E desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.